Boa noite, bom dia e boa tarde. Estava um pouco afastado porque nesse semestre eu tive que fazer umas tarefas, eu trabalho também, mas está sendo muito importante o que está acontecendo na minha vida. Principalmente essa sigla que eu coloquei aí no fundo é EAD, né? É estudo à distância. Uma modalidade pós-pandemia, uma nova realidade que, acredite se quiser, está me ajudando muito. Muitos acham que o EAD ele tem uma característica do Ctrl+C e o Ctrl+V. Nós temos matérias que é decoreba, não tem jeito. A pessoa não vai fugir do famoso decoreba. E nós temos que adquirir conhecimento através desse Ctrl+C e Ctrl+V. O EAD, que é o estudo à distância, ele tem, para mim, uma coisa importantíssima: a ausência da sala de aula. E com isso eu posso refletir melhor o tópico que eu estou estudando. E refletindo melhor sobre o tópico, eu vou pesquisar. Pesquisando, eu vou analisar. Analisando, eu vou refletir. E refletindo, eu vou criar a minha linha de pensamento. O EAD trouxe algo de bom. Eu agora não preciso mais pensar pelo professor. Eu já penso por mim mesmo. Então a grade é apresentada, eu vou lendo e vou tentando entender a mensagem que foi colocada naquela grade. Terminei esse período de 6 meses e fiz um TCC. Um TCC simples, dentro daquela minha racionalidade, desde que eu implantei o meu canal A Voz do Deserto. É a voz que clama lá no deserto. Não sou nenhum profeta, não sou nenhum apóstolo, mas eu venho analisar o meu país hoje, em 2022. O EAD é uma ferramenta importantíssima para mim e é uma reflexão para muitos, porque eu já começo a fugir das ideologias que querem implantar, ou seja, o aluno, quando está numa sala de aula, ele acaba assimilando aquilo que o professor fala. E o professor falando, o aluno apenas repete. E na parte presencial, o aluno é apenas um papagaio que repete. No EAD, não. No EAD, você é obrigado a ler para aqueles que valorizam, que é o meu caso. Porque eu também não tenho a menor condição técnica de pagar uma presencial. Mas como eu estou numa matéria que é praticamente nos tempos atuais uma ciência morta, apesar de todos os avisos, e foi através dessa ciência que veio surgir as outras, porque primeiro surgiu essa ciência hoje, que é muito confundida com a sociologia. Não, não é sociologia. Eu não estou estudando sociologia. Eu não estou estudando comunismo. Eu estou estudando uma área das ciências humanas. E nesse período desses primeiros 6 meses, como eu aprendi? Depois das avaliações do EAD, me foi colocado um trabalho, um TCC, com um tema que me chamou
muita atenção e fez eu gastar um tempo analisando e refletindo. E sobre essa análise e essa reflexão, cheguei a uma conclusão. Primeira conclusão: nossos líderes são muito fracos, fraquíssimos. Segunda conclusão: o Brasil é uma fábrica de fazer pobre. Por isso que a nossa educação é uma tragédia. E terceira e a mais definitiva conclusão: nós, seres humanos, temos a capacidade de fazer coisas inimagináveis. E eu vou mostrar a capacidade que o ser humano tem de se iludir. E eu boto um adendo na parte do cristianismo, antes de entrar no assunto do TCC. O cristianismo hoje, tão debatido, divulgado, hoje que nós temos um presidente da República que se intitula um cristão, mas eu fico imaginando que cristão é hoje, os cristãos de hoje, o que eles são, o que eles fazem e como eles vivem. Os cristãos de hoje são medrosos, os cristãos de hoje são materialistas, os cristãos de hoje são individualistas. Essa é a nossa realidade de cristianismo. Me faz refletir e analisar na época de Jesus. Um homem que não tinha medo de nada, um homem que falava de um futuro maravilhoso, um homem que enfrentou exército, enfrentou todo tipo de violência que nós projetamos nele. Mas ele foi até o final. E então você tem que entender que o cristianismo, do cristão de Jesus, dos apóstolos, morreu. Esse não existe mais nos tempos atuais. 4 séculos depois, Roma, que foi o maior império que se viu na história, implanta uma nova filosofia. O cristão Constantino. O cristão Constantino é dos tempos atuais. É o cristão que adora bens materiais, é um cristão altamente violento, é um cristão que bota a sua fé na arma e é um cristão altamente ganancioso. Dos tempos atuais, essa é a duas comparativa, sendo que o cristão 4 séculos antes de Constantino é aquele cristão do Cristo, da renúncia dos bens materiais, do Cristo pobre. E hoje em dia é inaceitável nas igrejas. Hoje, nos tempos atuais, é inimaginável. Nos tempos atuais, a pessoa querer ser pobre. Mas é o cristão dos tempos atuais, Constantino. Então eu não quero aqui fazer uma história em relação a isso. Eu quero apenas fazer um comparativo. E com isso a violência cresce e a guerra aparece. Muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas não acreditam. Acham que a tecnologia veio para inovar. E hoje observo que o emprego mais cobiçado, olha, me desculpe, a que ponto chegou o ser humano? No passado,
Em 1999, quando veio a mudança, todo mundo falava, nossa, vai ter empregos assim inimagináveis na área da tecnologia. Hoje estamos cobiçando o emprego de passeador de cachorro. Sim, meus amigos, passeador de cachorro. É um emprego nobre? Não, não é. Não é, não é, não é. E eu vou tentar explicar através do meu TCC, que foi aprovado pela instituição ao qual eu estou matriculado, e fico muito orgulhoso. Não sei qual vai ser a reação dos nossos amigos que estão nos observando, mas a minha maior preocupação é que você consiga entender por que os nossos políticos são tão fracos, e políticos esses sendo tão fracos, porque temos tanta gente na margem da ignorância. Vamos analisar o meu TCC e quem sabe a gente não analisa também até o cristianismo, o que está acontecendo. Espero que eu consiga. Sei que é difícil, mas vamos tentar entender. Vamos lá. Então o meu TCC, ele teve uma tarefa que é o seguinte: o Plano Nacional de Educação, a PNE, 2014 a 2024, sendo que agora, em 2022, estamos em plena eleição ao sistema executivo. Um novo presidente, ou a gente renovando para um antigo presidente, ou a gente mantém isso aí, tá ok? Ou a gente mantém o tá ok, ou a gente muda para o companheiro, ou vai para o Ciro, o cara explica tudo e não tem solução para nada. E um detalhe, o Plano Nacional de Educação de 2014 até 2024 são metas essa que o Ciro sabe muito bem, mas você não vê eles debater nem isso, porque sabe por quê? Porque eles não têm o conhecimento, nem Ciro, nem Lula, nem Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Brasil vive numa doença, e eu vou tentar explicar essa doença. Mas vamos aqui ao trabalho de TCC. O Plano Nacional da Educação, o PNE 2014 a 2024, tem as seguintes tarefas que passaram para mim. Rio de Janeiro 2022, a licenciatura que eu estava. Aqui está, eu vou seguir rapidamente, só passando aqui como foi feito e a aprovação dentro do contexto, né? Continua aqui, a banca que foi examinado, o Plano Nacional. Vamos continuar, os agradecimentos. O meu agradecimento é esse: um simples pensamento de gratidão elevado ao céu é a mais perfeita oração. É o meu agradecimento, um simples pensamento de gratidão. Então eu agradeço ao EAD, que está me dando uma oportunidade única, pensar, analisar e refletir. Continuando, minha dedicatória, eu dou agradecido à minha filha Isabela da Silva. Viu? Tudo é possível. EAD, uma realidade do real pensamento sem ideologias. Eu posso vir criar a minha ideologia, mas eu percebi que a ideologia atrasa o país, joga o país para um atraso triste, muito triste. E a minha filha, eu quero que fique registrado para ela entender que é possível sim.
e espero que ela nunca tenha que exercer uma função de ficar passeando com o cachorro de madame. Mas vamos seguir, vamos continuar, né? Essa. Sou humano. Nada do que é humano me é estranho. Mas acredite se quiser, eu estou assustado com o que acontece no ano 22. Volto a dizer, eu estou assustado em saber que seres humanos estão passeando com os cachorros da elite. Essa elite paga 25, 30 reais para tu sair com o seu cachorro. Eu tô assim, sabe? Me desculpe, isso não é a profissão, porque eu sou humano e nada do que é humano me é estranho. Terêncio. Então, assim, não é possível. E eu vou tentar explicar por que isso acontece. Passear com cachorro virar profissão. Chegamos na atividade. O texto primeiro diz o seguinte, que o Plano Nacional de Educação, a PNE 2014-2024, veja bem, nem Bolsonaro, nem Lula, nem Ciro leram isso. Não se interessam por isso. Busca predominante a sua meta 4. São 20 metas. Só 4. A quarta meta que a gente vai tentar conversar. Universalizar o atendimento escolar aos estudantes com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, ou os superdotados, de preferência na rede regular de ensino. Resultados da meta revelaram diferentes faixas etárias, discrepâncias no acesso da taxa de escolarização, de alfabetização e de analfabetismo. Aí a gente já começa a entender por que a profissão hoje do novo século no Brasil é passeador de cachorro. Tem um nome em inglês que eu não vou nem debater. Sabe, eu já vi de tudo nesse mundo, mas eu não sabia que o ser humano, de novo, sou humano e nada do que é humano me é estranho. Passeador de cachorro? Isso pra mim é estranho. Mas o analfabetismo que cresce entre a população, com ou sem deficiência. As diferenças observadas acentuam na população com deficiência intelectual e motora. Tais dados corroboram com a necessidade de reconstrução do modelo educativo escolar para a efetiva inclusão de pessoas com deficiência. Temos que analisar esse texto aí. A meta 4 está direcionada a pessoas com deficiência. Existe discrepância em relação a isso. Texto 2. A educação especial na perspectiva da inclusão concebe o espaço escolar com ambiente de realização de proposta à luz da igualdade, no qual todos os têm assegurado o direito de aprender, considerando-se a especificidade do sujeito, projetando os atendimentos adequados e as necessidades motoras, visuais, linguísticas, cognitivas dos alunos matriculados na escola regular. Beleza. Já dá para entender o que a meta 4 diz. E através dessas duas tarefas, eu fui resolver fazer uma análise do que diz a lei. Então eu tenho um resumo do meu trabalho. Vamos ao resumo. Aqui está o meu resumo. Este resumo visa apresentar a necessidade que corroboram a reconstrução do modelo educativo escolar para a efetiva inclusão de pessoas com deficiência. O Plano Nacional de Educação PNE
2024, debateremos se realmente o IDEB precisa mudar de rumo na educação. Será que o IDEB precisa mudar o rumo da educação? Isso os nossos políticos que deveriam debater, mas eu não escuto isso. Eu não estou escutando isso. E os investimentos é abaixo? Vamos debater isso. Analisaremos os números de notoriedade e ficção, principalmente o PIB. Um bom analista percebe que tem alguma coisa errada no PIB. Vamos debater também. Que é dele que sai o capital para o investimento conforme a lei. Olha a jogada de mestre. Olha a jogada de mestre. Para garantir essa prerrogativa, a Constituição determinou que o poder público aplicasse uma parcela do imposto da educação. Essa garantia de recursos faz com que cerca de 4,5% do produto interno bruto seja investido na educação pública de nosso país. 4,5% do PIB. Olha a jogada de mestre aí. Presta atenção. 4,5% sai do PIB para a educação. Grave isso. Então será debatido nesse trabalho os números e principalmente a falta total de políticas públicas de educação. Não precisa nem, basta olhar os colégios públicos. Agora, com a manipulação do PIB, a falta de fiscalização por parte dos tribunais de conta e porque o Senado não encontra nenhum crime nos governos federal, na sua representação do Executivo, no Ministério da Fazenda, Banco Central e principalmente o Ministério da Educação e Cultura. Vírgula, muda o foco, criando ideologias e as verbas que se destinam às instituições de ensino e metas desviadas na calada. Com o aval do Parlamento e o silêncio dos senhores senadores. O problema é que as pessoas não lêem a lei, a nossa Constituição. 4,5% do PIB. Agora é só analisar. Nosso PIB é 1,5%, vai sair quanto de 4,5%? Sai quanto? 4,5% de 1,5%. Agora eu vou fazer uma pergunta, e eu acho muito difícil alguém refletir sobre essa pergunta. O PIB real realmente é esse? Será? E o silêncio dos senadores? Os senadores, eles têm um papel fundamental na Constituição. Fundamental. Mas eles são amiguinhos, não eram parceiros. São instituição totalmente independente. O senador, o Congresso, o Poder Executivo. Executivo, Legislativo, Judiciário. Os senadores têm a função de fiscalizar. Eu até acredito que tenha algum senador com vontade de fiscalizar isso aí. E dizer o seguinte, o Poder Executivo está roubando. O Ministério da Fazenda está roubando. E o Banco Central está negando as informações verdadeiras. Tem até senadores que fazem isso. Tem senadores que sabem disso. Mas o problema é quando ele entrega na mão do presidente, o que o presidente é? O que o presidente é do Senado? Ele não é amigo, ele não é amigo do amigo do amigo, são todos amigos. Tu acha que ele vai mandar fiscalizar isso? Aí você vai entender por que o fundo partidário é tão alto. O brasileiro é um espetáculo quando ele não quer entender nada. Conheceremos a lei, os responsáveis a aplicar as diretrizes, as metas e aonde está o erro do gerenciamento da pasta da educação do Brasil. O gerenciamento, o erro, está no povo. O povo é o maior culpado. No caso, eu também. Tenho o meu sumário, a minha introdução. Aqui eu tenho um gráfico
o Fundeb, as responsabilidades dos estados e municípios da União, vocês sabiam que não é uma coisa assim separada em relação à educação? Não, o Estado entra com o seu, os municípios entram com o seu e a União também entra com o seu. Os três têm responsabilidade, porque a Constituição diz que, vou mostrar agora, olha o que a Constituição diz. Você sabia disso? Artigo 211, pega lá e lê, parágrafo 1º, está dito que a União organizará o sistema federal de ensino, financiará as instituições de ensino pública federais e exercerá em matéria de educação função redistributiva, vai distribuir, e supletiva, de forma de garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica. Não esqueçam dessa palavra, assistência técnica, financeira aos estados, Distrito Federal e os municípios. Lembra aquelas. Aí a pessoa pega aquela historinha da Suprema Corte que disse que o governo, a Suprema Corte bloqueou o governo de fazer alguma coisa. Como? O artigo 201 diz ao contrário, que a Suprema Corte está dizendo que na área da educação a União ela tem que dar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e aos municípios. Isso. Aí eles pegaram aquela desculpa que os estados e municípios são responsáveis pela pandemia, aí ele pegou a oportunidade de jogar também na educação. Crime. E tem na lei. Tem lei de crime. Vamos seguir. Está na Constituição, artigo 211. Está aí. A introdução. Esta obra é mais um pequeno passo adiante nas consequências das aplicações da educação no Brasil. E estudaremos que a PNE 214/2024 é o principal objetivo de analisar o que foi feito até o momento conforme a aprovação da lei em vigor. O Plano Nacional de Educação para o decênio de 2014 a 2024, que ainda não terminou, institui que na Lei 13.005 de 2014 definiu 10 diretrizes. 10 anos já se passaram, era só 10 diretrizes com 20 metas, que deve guiar a educação brasileira nesse período. Estabeleceu 20 metas a serem cumpridas na vigência. Essa mesma lei reitera, a princípio, a cooperação federativa da política educacional. O federal de novo. O federal aí que não faz nada. Na política educacional. Essa mesma lei reitera, a princípio, a cooperação federativa da política educacional, já presente na Constituição, eu acabei de ler. Nas diretrizes de base da educação nacional, estabelecer que a União, os estados, os distritos federais e municipais atuarão em regime de colaboração. Na educação não existe um eu contra eles. Quem perde é o país. Visando o alcance das metas e implementação de estratégia e objetivo desse plano, que caberá aos gestores federais, Jair Messias Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva e Ciro Gomes. Esses são os gestores, os futuros gestores. É isso que vocês querem para o país. Os caras não estão nem aí para isso aí. Gestores federais. Aonde que esses três pode usar esse nome gestor? Estaduais, municipais, Distrito Federal, a adoção de medidas governamentais necessárias a alcançar a meta prevista nesta PNN. Isso tudo está na mão do Senado. O Senado nada faz. Vamos inserir as metas para ter uma ideia do que foi aprovado, do que foi feito, pois estamos há 2 anos a fim do decênio. Vamos às metas. A meta 1, universalizar até 2016, já passou.
a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. E ampliar a oferta de educação infantil de creche de forma de atender no mínimo 50% das crianças até 3 anos, até o final da vigência desta PNE. O que vocês acham? Meta 2. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa de idade. Recomendo até o último ano da vigência dessa PNN. Eu tenho absoluta certeza que a gente já estão modificando isso. É o tal do novo Fundeb. Sabe por quê? Na meta 1 e na meta 2, o que vocês acham? Meta 3. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o fim do período de vigência da PNE a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Isso está acontecendo hoje? Isso está acontecendo hoje? Meta 4. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência em transtorno global, desenvolvimento de alta habilidade e superdotados, e acesso à educação básica, atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular. E o atendimento educacional especializado, profissionalmente na rede regular do ensino, com garantia do sistema educacional inclusivo nas salas de recursos multifuncionais, classes, escolas e serviços especializados. As 4 metas, eu não sei se vocês perceberam, vem com a palavra universalizar e principalmente acesso à educação básica. Isso está acontecendo? Faço uma ressalva, que o nosso objetivo de estudo proposto pela instituição ao qual eu estou matriculado, através do TCC, é a meta 4, mas quis abranger todas as metas nesse capítulo e analisar na discrepância do MEC. Meta 5. Alfabetizar todas as crianças no máximo até o 3º ano do ensino fundamental. O que vocês acham? Eu tenho uma filha que está no ensino fundamental, mas ela não está no colégio público. A minha pergunta, eu tenho uma noção do que está acontecendo no colégio público. Eu tenho grande noção, não é pouca não. Só vou dizer o seguinte, a meta 5 está enterrada em alguma gaveta lá nos senadores. Meta 6, oferecer educação em tempo integral, no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. E aí, o que vocês acham? Meta 7, fomentar a qualidade de educação. Fomentar a qualidade de educação básica com todas as etapas de modalidade, com melhoria do fluxo escolar, do aprendizado e de modo de atingir as seguintes medidas nacionais para o IDEB. Índice de Desenvolvimento Escolar Brasileiro, IDEB. Aqui está ele. 2015, 5.2. 2017, 5.5. 2020, 5.7. 2021, 6.0. Anos iniciais, ensino fundamental. Anos finais do ensino fundamental, 4.7, 5.5, 0, 5.2, 5.5. Ensino médio, 4.3, 2015, 4.7, 2019, que época é essa da pandemia, 5.0, 2021, 5.2. Vocês querem que eu seja sincero? 2021, 2022 agora, o ensino médio está em 4.3. Pode ter certeza. Meta 8, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29. De modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano, para populações do campo, da região de menor escolaridade do país,
dos 25% mais pobres igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE aí. IBGE que tem responsabilidade em cima do PIB. É ele que é um dos indicadores do PIB. O IBGE é 100%? O que vocês acham? 100%? Lembre-se que o IBGE depende muito do censo. Vocês sabem o que é isso? Meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%. Deixa quieto. Até 2015, até o final da vigência dessa PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Então vamos analisar. É erradicar o analfabetismo absoluto. A pessoa aprende a ler e escrever, pelo menos fazer a conta de somar. Mas eu vejo que a grande profissão hoje cobiçada é passear com cachorro. Tem que fazer até curso de especialização para passear com cachorro das pessoas com muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. A pessoa sai para curtir nos seus iates, o zauau fica, aí vai uma criatura. Só posso dizer isso, aí vai uma criatura, pega o cachorro e vai passear. Bom, vida que segue. Meta 10, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação dos jovens e dos adultos nos ensinos fundamentais e médios na forma integral da educação profissional. Então você pode observar que existem metas, existem normas, existem leis. E não funciona. Meta 11. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica no nível mídio, assegurando a qualidade de oferta a pelo menos 50% da expansão do segmento público. Meta 12. Elevar a taxa bruta da matrícula de educação superior a 50%. Taxa líquida para 33%. População 18%. 24 anos assegurando a qualidade de oferta e expansão para menos 40% das novas matrículas do segmento público. Eu estou correndo porque isso está lá no site do Ministério da Educação e Cultura. Está lá. É bonito de ver. É uma boa, mas isso está enterrado até o pescoço. Meta 13, elevar a qualidade da educação superior. Elevar a qualidade. Superior, ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente, com efetivo de exercício no conjunto do sistema de educação superior de 75%. Sendo o total mínimo de 35% dos doutores. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação de modo a atingir a titulação anual de 60 mil. Mestre, 25 mil doutores. Para quê? Meta 15. Garantir em regime de colaboração entre a União. De novo, aí. Garantir o regime de colaboração entre a União, o Poder Executivo, os Estados, o Distrito Federal e os municípios num prazo de 1 ano só. Vigência dessa PNE. Então, o presidente da República, que tem o Poder Executivo nas mãos, ele, como uma pessoa gabaritada, uma pessoa que tem gestão no sangue, ele vai conversar com os estados, vai trazer os estados, vai fazer uma reunião com os municípios, junto com o seu ministro da Educação, que faz parte do poder, que os ministros fazem parte do Poder Executivo. E o Senado cobrando. Eu quero essa meta. Eu não sei se vocês trabalham no mundo privado. Eu duvido essa meta, essas 20 metas, se não está pronta em 1 mês nos seus setores de trabalho.
O Brasil foi de 2014 a 2024, 10 anos. Meta 15, garantir que o regime de colaboração entre o Estado e o Distrito Federal, num prazo de 1 ano. Tá. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os professores e professores de educação básica possuam formação específica de nível superior, obtido em curso de licenciatura de área de conhecimento que atua. Então, em 96, eles já colocavam essa meta. Estamos em 2022. Como é que eu vou cumprir a meta 15 se eu não consigo nem alfabetizar a população? Que professores que vão vir no nível superior? Como? Meta 16, né? A meta 17, valorizar os profissionais do magistério da rede pública de educação básica de forma de equiparar seu rendimento médio a dos demais professores da escolaridade equivalente até o fim do 6º ano de vigência dessa PNA. Para ser médico, para ser enfermeiro, para ser o que você quiser ser, você tem que ser educado por um professor. Inaceitável a maneira como tratam os professores. E olha que eu não sou professor. Mas esse trabalho mostra que a meta 17 é valorizar. E o Senado não faz absolutamente nada. Meta 18. Assegurar no prazo de 2 anos a existência de plano de carreira para funcionar em educação básica, superior, pública e todos os sistemas de ensino. Se a básica já está essa tragédia, imagine o nível superior. Agora, o que mais me surpreende é que os alunos da base não conseguem acessar as faculdades públicas. E os alunos do particular acessam as faculdades públicas. Tá aí por quê? Tá aí por quê? É a falta de Senado. Assegurar no prazo de 2 anos a existência de plano de carreira, aquilo que eu acabei de falar. A meta 18. Definido em lei federal, em termos de inciso 8 do artigo 206 da Constituição Federal. Vai lá, leiam. Meta 19. Assegurar as condições de prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação associada. Mas hoje nós temos um governo totalmente autoritário. Peraí, assegurar as condições de gestão democrática da educação com um governo autoritário, ele foi investir aonde? No colégio militar, claro. É evidente, é lógico. Ele está investindo no colégio militar e está investindo em armas. Não tem coisa melhor? É o que o Brasil precisa. E as pessoas passeando com seus empregos com cachorro. Por quê? A pessoa vai receber esse dinheiro que ela foi passear com os cachorros, vai comprar, vai gerar imposto e vai segurar o cargo do poder executivo, legislativo e o judiciário. E os senadores batem palma para isso. Meta 19, vou repetir. Assegurar as condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação associada aos critérios técnicos de médio desempenho. Consulta pública à comunidade escolar em âmbito das escolas públicas, prevendo recursos, apoio técnico da União para tanto. Aonde você vê isso? Aonde? E por fim, a meta 20. Ampliar o investimento público em educação pública agora que vem. Agora, olha ele aí. Olha ele aí. Será que um dia esse povo vai pensar? Meta 20. Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir um mínimo patamar de 7% do produto interno
o PIB do país. Quinto ano de vigência dessa lei, no mínimo equivale a 10% do PIB no final do decênio. Olha o PIB aí. Está aí as 20 metas. Nada foi cumprido. Com as metas de nosso trabalho de conclusão, podemos então começar a desenvolver e analisar, desde a sua aprovação da BNA 214, chegando a 2022, ou seja, faltando 2 anos para o término previsto, 2024, conforme a lei. Fica então a pergunta: o que iremos debater no próximo capítulo? Todas as metas foram cumpridas? O que vocês acham? Sabendo que a quarta meta é o nosso maior foco desse trabalho, já deve estar nessa altura concluída, não é isso? Todos. Não tem por que não está concluída. Por que não está? Pois uma das diretrizes de 1996 é promover o prazo da vigência dessa PNE. Universalização do atendimento da escola demanda manifesta pelas famílias crianças de 0 a 3 anos, com deficiência e transtorno global, desenvolvimento de altas habilidades, observando dispor da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Essa PNE da meta 4 ela já está na Constituinte. Mas não vamos nos precipitar. É acreditar que tudo deu certo. O próximo capítulo trará luz ao nosso trabalho de conclusão, pois sabendo que o Brasil sabe investir na educação, pois temos a Constituição e somos democráticos, e pagadores de imposto, e na mesma o povo tem voz. Vamos lá. FNDE. Iremos entender agora como funcionam as políticas públicas de educação. Gerenciamento orçamentário do Brasil. Ela faz parte de uma Carta Magna. A Constituição ilumina o Brasil da República Democrática de Direito, dizendo que é a nossa lei maior, a Constituição de 1988, uma atual Carta Magna do Brasil, que serve de parâmetro para as demais legislações vigentes do país. Aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, é na educação que ela diz, artigo 205, a educação, direito de todos, é o dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento de pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então hoje estão todo mundo desesperado querendo pegar o adolescente de 16 anos em diante para chegar naquela urna e votar. Aí os candidatos estão tudo atrás dos garotos de 16. Olha só o exercício de cidadania que esse garoto vai fazer. E ele nem sabe o que é o FNDE. O regime de colaboração é uma estratégia prevista pela Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a LNB. Agora a LNB, então, vai entortar a cabeça desse jovem que tem a cidadania. Nela, a União, os estados e os municípios se organizam para solucionar os problemas comuns, estimular, apoiar implementações de política. Isso é feito, né? A União com o poder do chefe executivo, dos governadores e prefeito. Então fica claro para mim que a meta 4 já está resolvida. Pois a lei maior delegou os poderes em questão solucionar rapidamente a questão. A meta 4, eu até repeti a meta 4, universalizar para a população de 4 a 17 anos. Deficiência, transtorno global, desenvolvimento de altas habilidades. Superdotação, acesso à educação básica, atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de sistema educacional, inclusive em salas de recursos multifuncionais, classes escolares e serviços especializados, públicos ou conveniados. Olha aí, tem muito deputado comendo dinheiro, dono de escola, hein? Tem muito senador, por isso que eles não querem fiscalizar. Esta meta simples, qual o problema seria? O dinheiro? Não tem? Por quê?
Cadê as políticas públicas da União, Estado e município? Dinheiro tem, evidente, está na lei. Tem o Fundeb. Olha o que diz os investimentos. Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e a Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, é um fundo especial de natureza contábil de âmbito estadual, um total de 27 fundos, composto por recursos provenientes de impostos, teu dinheiro, o meu, e de transferência de Estado, Distrito Federal e município, vinculado à educação, Ministério da Educação. Que é, quem bota o ministro da Educação não é o Poder Executivo, não é quem você vota para presidente. Desses 3 candidatos, alguém sabe quem vai ser o ministro da Educação para 2022? Claro que não. Não. Estamos discutindo a Lei Rouanet. eu vou ficar quieto. Conforme disposto no artigo 211 e 212 da Constituição Federal. A contribuição na União, neste novo Fundeb, sofrerá um aumento gradativo até atingir o percentual de 23% dos recursos que formarão o fundo em 2026. Passará de 10% do modelo extinto Fundeb. Agora vão extinguir esse também novo, tá? Não se iluda não. Quando entrar um novo governo ou esse se renovar, ele vai extinguir também. Mas a jogada não está aí não. A jogada não está aí. Calma. Cuja vingança se encerrou em 31 de dezembro de 2020 para 12%. Em 2021, em seguida para 15%. Em 2022, 17%. 2023, 19%. 2024, 21%, em 2025 até alcançar 23%. Os investimentos realizados pelos governos dos estados, Distrito Federal, município e o cumprimento dos limites legais da aplicação dos recursos do Fundeb serão monitorados por meio das informações declaradas ao Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos de Educação, SIOP, disponível no sítio ou site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no endereço eletrônico. É só lá buscar. A que se destina esses fundos? Está tudo aqui. Eu não quero deixar muito esticado isso, mas alunos considerados, portanto, são aqueles atendidos nas etapas de educação infantil, creche e pré-escolar. Nossa, nós estamos bem servidos de creche. Ensino fundamental de 8 a 9 anos e ensino médio. Nas modalidades de ensino regular, educação especial, educação de jovens, adultos e ensino profissional integrado da Meta 4. Isso já está. Aonde está, já está destinado para lá. Nas escolas localizadas na zona urbana e rural. Nos turnos com regime de atendimento em tempo integral ou parcial. Esses fundos se reservam para isso. Matutino, vespertino e noturno. Ou seja, às 3 de dia, de tarde e à noite, vai ter aula. Vai ter aula. A fiscalização. Finalmente chegamos na fiscalização. Dos recursos estaduais, municipais e do Distrito Federal, o Fundeb é feito pelos Tribunais de Contas do Estado e do município. Aí eu vou me lembrar lá do Cabral e o Tribunal de Contas, que é amigo do Cabral, aqui no Rio de Janeiro. O amigo do amigo do amigo do amigo. Bolsonaro e seus amigos, Lula e seus amigos, e os amigos dos amigos, o Ciro e seus amigos. Mas vamos esquecer os amigos e vamos tentar entender como funciona no papel. No papel. Cabe ao Tribunal de Contas competente, por meio de relatórios respectivo Poder Executivo, resumindo a execução orçamentária, evidenciando as despesas de manutenção, desenvolvimento e ensino em favor da educação básica à conta do Fundeb, com base no disposto do 3º artigo 165 da Constituição Federal. Por isso que você vê tanto Supremo atuante. Tanto, porque a finalidade do Supremo é essa. Mostrar à população que está lá na Constituição, mas ninguém pega isso para ler.
A gente aqui fica discutindo o comunismo, a família, os conservadores, a bancada da bala, a bancada evangélica. Tudo uma enganação. É constituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas de receita e despesa e verificar a sua legalidade antes de ser prestado ao Congresso. Viu como todo mundo está bem articulado? Os membros desse tribunal serão nomeados pelo presidente da República do Poder Executivo, com a aprovação do meu amigo Senado, e somente perderão seus lugares por sentença. Agora tem a lei. Vamos infringir a lei? Já estamos infringindo a lei? Se infringir a lei, 1079 constitui por crime de responsabilidade. Saber artigo 9, são crimes de responsabilidade contra a probidade administrativa, ou seja, contra a administração pública. Infringir provimento de cargos públicos, as normas legais, proceder de modo incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo. Artigo 10, são crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. 4. Infringir patentemente a qualquer modo o dispositivo de lei orçamentária. Artigo 11, são crimes como guarda a lei o emprego dos dinheiros públicos e ordenar despesas não autorizadas por leis ou sem observância das prescrições da lei relativa às mesmas. Está aí a lei. Por que o presidente não está preso? Eu não sei. Tem que perguntar aos senadores. Mas eu descobri por que eles não estão presos. Deixa eu puxar. Aqui está ele. O PIB. É por isso que ninguém está preso. O que é o PIB? Produto Interno Bruto, mede a atividade econômica de um país. Funciona como se fosse um termômetro da economia, ou seja, quanto maior o PIB de um país, maior a sua atividade econômica. O mesmo vale ao contrário. Quanto um PIB é negativo, ele indica que a atividade econômica daquele país está encolhendo. E o PIB é calculado a partir de soma de todos os produtos e serviços finais produzidos em um país. Este cálculo aqui no Brasil é feito pelo BGE e tem alguns países que vê pela circulação de moedas. Eu fico abismado como a capacidade do ser humano tem de infringir tantas leis. O IBGE, tudo parceria com o Poder Executivo, Senado. Então, eles se articulam muito bem e diz assim, vamos jogar o PIB falso lá para baixo e o PIB verdadeiro nunca será divulgado. Porque eu não divulgando o PIB verdadeiro, eu não vou ter que responder por crime de responsabilidade. Então o PIB verdadeiro do Brasil, exemplo, vou dar só um exemplo aqui em 2022, de 30%, o presidente da República está preso se isso acontecer. É só pensar. Não, mas com um PIB de 1,1, aí não, aí é mole. Agora, só que tem um detalhe, o Banco Central, ele de vez em quando solta uma notinha, para ver se alguém lê. É sobre o dinheiro que está circulando, o estoque de reserva do Brasil. Em cima desse estoque do Brasil, você pode também ter uma ideia do PIB. Mas por que ninguém faz isso? A Secretaria de Política Econômica, a SPE, visa formular propostas econômicas em consonância com a estratégia do governo federal. A estratégia do governo federal. A estratégia. De forma integrada com os diversos órgãos da administração pública federal, diversos órgãos. Olha o leque se fechando, diversos órgãos. Avalia também os impactos macroeconômicos de diversas políticas públicas para dar suporte ao processo de tomada de decisão do Ministério da Fazenda. Hoje o nosso doutor Paulo Guedes, podre de rico, odeia pobre, não tem projeto, não tem proposta, não tem estratégia do governo, não pensa assim, vou fazer um trem bala, eu vou ligar
Sudeste, Sul, Norte. Eu vou fazer o Brasil rodar. Não tem aonde que está a estratégia? Não tem. Mas tem dinheiro. Ele sabe disso. Ele sabe o mapa da mina. E o Bolsonaro, o que ele fala? Fala com o Paulo Guedes. A inflação subiu, Paulo Guedes fala assim, isso é com o Banco Central. Mas não é, é tudo com eles. É tudo com eles. O PIB é responsabilidade do Ministério da Fazenda. Eles são responsáveis. Por isso que está aqui. Cadê o projeto e cadê as propostas? Não tem. Nunca vai ter. O PIB do Brasil sempre vai ser baixo, historicamente. É porque no PIB é que é a falcatrua. Quando o PT resolveu botar um PIB verdadeiro, a Dilma sofreu um impeachment. Quem mandou? Paulo Guedes já foi malandro. Não, PIB lá embaixo. Estranhamente, vários secretários pediram demissão. Aqui, a Secretaria de Política Econômica. Estranho, né? Além disso, elaborar cenários econômicos, acompanhar e avaliar indicadores que desenvolvem pesquisa à vista. E esse povo está afim de avaliar alguma coisa? Esse povo quer dar indicadores, ele dá indicadores que ele quer. Promover desenvolvimento sustentável no mercado de crédito, capitais seguros, previdência, complementado em diversos setores econômicos, uniformizar tratamento político e econômico entre eles, buscando estimular uma maior concorrência e abertura de mercado. Ministério da Fazenda. Né? Ministério da Fazenda. Promover melhoria de ambiente, negócios rurais, por meio de simplificação, processo de contratação do crédito rural. Esse governo é o seguinte: campo lá no alto, cidades na miséria. O certo é ele puxar e equalizar. Veja bem, não é ele chegar aqui e pegar o agronegócio e jogar para baixo, não. Ele tinha que pegar as cidades e igualar. Antigamente eram as cidades assim e o agronegócio aqui embaixo. Aí o que eles fizeram? Subiram o agronegócio e as cidades caíram. Simples. Era ele fazer isso, subir as cidades e equalizar isso aqui. Era só isso. Não era difícil de fazer. Mas se ele for fazer isso, ele vai cair. Ele vai ter que subir o PIB. E ele não pode subir o PIB. Ele não pode subir o PIB. Aprimorar a compreensão dos temas fiscais. Aprimorar. Pelo mercado, qualificar os debates com um público externo sobre os rumos da política fiscal do país. Olha que maravilha, nossa reforma política. O importante é destacar que, dado que a economia é dinâmica, a SPE, a Secretaria, tem como desafio constatar aprimorar a ferramenta analítica de interações de variáveis macroeconomia com as variáveis fiscais e tributárias. Pergunte aos seus amigos tributários. Se eles disserem que não tem manipulação do PIB, como não tem? Como não tem? Mesmo sendo da ciência humana, e eu vou explicar por que tem manipulação do PIB. Olha o Banco Central, ó. Em nota técnica, apresentar a atualização de metodologia e estimulação do produto interno bruto. O Banco Central não consegue estimular o produto interno bruto nosso? Claro que consegue. Claro. Mas o Ministério da Fazenda quer o PIB lá embaixo. Ele vai terminar um ano com o PIB lá embaixo. E agora ele fez corte orçamentário na área da onde? Educação. Por quê? Para não quebrar, não bater no teto de gasto, não passar o teto de gasto. Para não ser responsabilidade na lei de crime de responsabilidade. Mas os senadores vão abrir um processo? Ah, tudo amigo. Amigo do amigo do amigo. Então o Banco Central tem a sua finalidade, fazendo necessário estimular séries mensais de PIBs coerentes, dados oficiais, frequências mais baixas, para a transformação de frequências de dados do PIB. Buscou um método com embasamento econômico, estatístico, utilizando séries auxiliares de guia de distribuição mensal. O presente ativo descreve a revisão de métodos adotados, apresenta séries históricas resultantes da série do PIB nominal e reais em dólares,
Periodicamente mensal são disponibilizados o sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central do Brasil. É muito simples analisar. Aqui não está nominal reais e dólares? Então, nós temos muita circulação de dólares no Brasil. Certo? Certo. É claro que temos. Mas o nosso PIB é baseado na circulação dos reais. Entendeu agora? Tá difícil? Não foi difícil. Para mim não foi difícil, é muito simples. Você bota um PIB somente do real. Em relação ao dólar, isso é com o Banco Central americano. Capite? Por isso que o Paulo Guedes tem investimento nos Estados Unidos. Claro que ele não é bobo, né? Bom, considerações finais. É o meu resumo final. Analisando o que foi pesquisado por mim na tarefa em relação ao Plano Nacional de Educação 2014, né? Busca predominante na meta 4, constatei para minha surpresa, que existe bastante lei de cobertura em universalizar o atendimento escolar aos estudantes com deficiências, tratando global desenvolvimento, alta habilidade e superdotação, preferência na rede regular de ensino. E existem recursos e a Constituição e a garantia desta PNE. Então percebi que no papel é bem elaborado. Tem as devidas fiscalizações bem definidas, com punições de crime, de responsabilidade, caso venha infringir a lei. Os recursos também têm definição bem clara no Fundeb. O PIB será responsável pelo repasse capital necessário através de metas especificadas pelo PNE. Mas através do estudo, agora entra o estudo à distância da universidade a qual estou aliado. Que muita gente diz que não é um estudo fraco. E olha, eu conheço tanta gente que foi formada em Boston, Massachusetts, Ohio, que não sabe disso. Não sabe das manipulações do mercado, no Ministério da Fazenda, para evitar o crime de responsabilidade. E as ideologias estão aí para isso. Abafa o caso, abafa o caso. O PIB será responsável em repassar o capital necessário através das metas específicas na PNE, mas através do estudo da EDE, descobrir uma lacuna nas aplicações da PNE. É o homem. Não é apenas um conjunto de componentes. O homem não é apenas um conjunto de componentes físicos e orgânicos, como muitos médicos e cientistas acham. Ele também é um ser que pensa, sente, relaciona com outros homens, modifica a natureza em sua volta e cria novas. A conta nunca vai fechar, pois o homem cria a ciência, domina o fogo e as suas ideologias partem da sua maneira de observar o mundo. Assim sendo, ele cria mitos e mentiras. E essa sua natureza é socializar-se com seus pares, implícita em 3 conceitos sociais básicos, sendo a antropologia, da onde veio esse homem, a sociologia, com quem ele se relaciona, e a ciência política. Sendo que a política para esse homem é a mais importante, porque ele é um homem dominante, um mito, criado ele e cultuado pelos seus pares. Infelizmente o Brasil democrático, um péssimo avanço na educação. Entre 76 países avaliados, o Brasil ocupa 60 a posição do Brasil. Esses são os mitos que vocês criam. Esse é o Lula, é o Ciro, é o Bolsonaro, é o raio que os parta. É isso que vocês criaram para o Brasil. Este homem predominante, mal informado, sem educação, a sua maior meta é o poder. Mas ele é um grande observador, se comporta como ovelha, mas é um lobo devorador no Brasil, principalmente na América Latina, fábrica de pobreza educacional e cultura, perdendo apenas para o continente africano. É muito comum essas categorias de líder alcançar a presidência da República usando o sistema frágil e a pobreza da educação brasileira, e retira os recursos para atrasar cada vez mais uma nação.
e, se possível, jogar ela na era das trevas, na era medieval, é que esse governo faz, é que outros governos fizeram. Jogar na era das trevas do passado. Este líder e seus pares levantam falsos inimigos. O comunismo, o socialismo, são, na verdade, escravocrata. Criam a religião dominante e se elevam a Deus. Não respeita a instituição. Frauda os números e, por fim, escraviza o povo sem cultura e educação. É um populista, pois quem tem olho na terra de cego é rei. Este homem não tem projeto, não é um governante. Esse homem não tem projeto, não é um governante, gestor, é apenas um homosfera. É um fera. E tudo se baseia na religião que ele cria. É o predomínio, é o ódio, é sangue nas ruas, é o atraso de vida, e os trabalhadores sem esperança se entregam a empregos inacreditáveis, passeador de cachorros. Cheguei à conclusão que, uma vez escravos, seremos eternamente escravos. É de se lamentar ver tantas pessoas cultas nesse país que poderia reverter a situação, se acovardam e assistem nas suas belas mansões, seus carrões, em seus serviços públicos, alimentando esta categoria de governo autoritário. Lastimo muito, lastimo, mas eu tenho que concordar com a próxima frase. Concordo com Platão em relação à democracia. Até votar em um líder parecia arriscado para ele, pois os eleitores eram facilmente influenciados por características irrelevantes, com a aparência dos candidatos. Para ele, o povo não percebia que as qualificações são necessárias tanto para governar quanto para navegar. Perfeito, está aí o Brasil como exemplo. Então, esse foi o meu TCC. É um TCC de indignação, mas agradeço muito a instituição ao qual estou ligado. Não sei se eu vou conseguir, porque é uma tarefa árdua, porque olha com o que você briga. Você briga com o Brasil para poder estudar. É muito ladrão. É muito toma lá da cá. E agora você começa a entender as engrenagens. No papel é muito bonito, mas nada funciona. Nada. É de se lamentar. Eu vejo pessoas indo à igreja, mas elas... uma vez eu ouvi um líder de uma religião disse assim: vocês não precisam pensar, deixa que eu penso por vocês. Ele está certo, gente. Vamos beber, vamos ver futebol, vamos nos divertir, vamos passear com a cachorrinha da madame. Daqui a 10 anos a gente vai escutar muito assim: assassinato de cachorro. Porque o ser humano, ele, como foi dito num livro que eu comecei a ler, Dostoiévski, em Crime e Castigo, disse o seguinte: Raskolnikov, dentro de si o ser humano habita o ódio. Então aquela rotina de ficar carregando cachorro, esse ódio que habita no ser humano vai eclodir no mais fraco. E vai aparecer um monte de cachorro sendo morto. Isso já acontece atualmente. Porque o cachorro está super valorizado. Valoriza-se mais o cachorro do que uma criança. A educação do país está uma cachorrada. E eu vejo vários filósofos, educadores, nas suas redes sociais, sabe? Nas suas faculdades, nas suas pregações de ideologia. Analise melhor. Tem que explicar
que significa a palavra educação e cultura. O homem é o responsável direto por essa educação e essa cultura. E lamento muito esse cristianismo pregado dos tempos atuais de Constantino. E o cristianismo verdadeiro de Jesus é aquele que ensinava: filhinhos, filhinhos meus, analisai primeiro, vê se aquilo que se fala vem do Espírito. Porque nem todos que dizem Senhor, 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 entrará no reino dos céus, e sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Acordem os verdadeiros aristocratas, como José Bonifácio, lutou muito por esse país. Acordem, vamos levantar uma nação na educação. 20 metas, tudo na Constituição, nada cumprido. Dizem que é pelo roubo, pelo desvio, estão roubando e desviando até hoje. Basta eu jogar o PIB lá embaixo. Recebo muito dólar e pouco real fica circulando. Muita paz em vossos corações. Até a próxima.